Ei, gente, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marciano, professor de redação do Solidário, e esse é o nosso quarto vídeo para falar das competências do Enem. A competência de hoje em questão é a coesão competência de número 4. Nós vamos entender o que o Enem cobra nessa competência e o que você, como estudante, tem que considerar para escrever a redação e tirar total na competência 4. A competência 4 está relacionada à amarração das ideias do seu texto. Olha o que a cartilha do participante fala sobre essa competência. Ela fala que essa competência avalia a capacidade do participante de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Vamos grifar algumas coisinhas aqui? Primeira coisa, mecanismo linguístico, ou seja, eu estou falando de estrutura, de parte técnica, que vai ajudar na construção da argumentação. Ou seja, eu vou amarrar as minhas ideias para conseguir expor meu ponto de vista e argumentar. Então, na aula de hoje, nós vamos ver o que é essa amarração dessas ideias aí que estão relacionadas à competência 4. Competência 4 está relacionada à coesão textual. O que é essa tal de coesão? É quando você usa conectivos, sinônimos e outras expressões com a intenção de estabelecer relação lógica entre as ideias. O que é relação lógica? Explicação, causa-consequência, adição, oposição, temporalidade, comparação e por aí vai. Ou seja, quando eu falo de competência 4, eu estou falando da sua capacidade de usar os conectivos, as palavras, para estabelecer essas relações no seu texto. E isso que é coesão textual, isso que é competência 4. Como é que você, aluno, né, escritor aí do Enem, participante, pode fazer para garantir a sua coesão textual? Eu estou trazendo orientações da própria cartilha do participante do ano passado. Primeiro, articular parágrafos. Os parágrafos eles têm que estar unidos da mesma forma que as frases e as palavras do seu texto. Cada parágrafo é um bloquinho de informação, mas esses bloquinhos têm que estar interligados. Outra coisa, criar períodos complexos. Presta atenção, período complexo não é período difícil. Quer dizer que ele é bem organizado, bem estruturado. Um período complexo ele tem pelo menos 2 orações, ou seja, 2 bloquinhos com verbos, e esses bloquinhos estão interligados por conectivos. Isso que é um período complexo, tá? Outra coisa, retomar ideias com pronomes, advérbios, artigos e sinônimos. E quando for possível, substituir as repetições no seu texto aí por sinônimos ou palavras parecidas. E por fim, evitar a oração justaposta. O que é uma oração justaposta? É uma oração que está do lado da outra sem conectivo. Se eu falo assim, José trabalhou muito, ganhou muito dinheiro, isso são orações justapostas. Para ela ficar complexa, eu posso falar assim, José trabalhou muito, por isso ganhou muito dinheiro. Aí eu estabeleci uma relação lógica entre as duas ideias. Olha a grade de avaliação segundo o INEP aí. Como é que eu faço para tirar 200 pontos na minha competência 4? Você precisa articular bem as partes do seu texto, né? Imagina que seu texto é o corpo humano, né? O nosso corpo aí. O seu corpo não funciona muito bem porque ele é articulado, né? Você não tem as articulações que permitem que seu corpo se movimente e ao mesmo tempo une o seu corpo como um todo. O seu corpo não é um tanto de pedaço solto, é um tanto de pedaço junto. Então o seu texto também tem que ser um corpo todo interligado, tá? Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Ou seja, o meu corpinho tem que estar todo interligado e eu tenho que ter um repertório diversificado dos elementos de coesão. Ou seja, eu tenho que ter um vocabulário muito bom dos conectivos. Outra coisa que você tem que considerar é que a sua coesão, a amarração das ideias, ela tem que acontecer entre os parágrafos, um parágrafo para o outro, e dentro dos parágrafos, né? Dentro das informações que estão dentro de cada bloquinho aí. Então, você precisa de conectivos que estabeleçam relação entre e intra parágrafos aí, de um bloquinho para o outro e dentro dos próprios bloquinhos. Ainda para a gente falar de coesão, né? Observação aí. Em relação à repetição, pode acontecer repetição no seu texto. Ela só vai ser pontuada se ela for desnecessária.
Então vamos supor que eu fiz um texto assim sobre o tema do ano passado do Enem, que foi o acesso ao cinema. Meu texto começa assim: o acesso ao cinema no Brasil é pouco democrático, ponto. No Brasil, nem todas as pessoas vão ao cinema, ponto. A maioria das salas de cinema estão no shopping center. Tá vendo que eu repeti cinema várias vezes? Essa repetição ela é desnecessária, porque eu posso substituir cinema por outras expressões aí, né? Lugares, espaços, ambientes, por exemplo, para amarrar as ideias. Quando a repetição é desse tipo, ela é pontuada. Agora, vamos supor que eu repeti cinema porque eu queria manter o tema, a discussão do tema, né? O tema cinema é muito específico. Aí, obviamente, eu vou ter que usar a palavra cinema mais de uma vez. Nesse caso, quando é para fazer manutenção do tema, para manter a minha discussão, aí pode ter repetição e ela não vai ser penalizada, ela vai ser valorizada. Mas toma cuidado, repetição simplesmente por repetição não tem valor. Outro ponto aí para a competência 4 é que você não pode ter inadequação de conectivo, fazer mau uso. Olha o exemplo aqui. Todos estudaram para a prova, por isso foram reprovados. Tá vendo que esse por isso não faz sentido, ele está mal usado? Não é uma ideia de causa, consequência, conclusão, nem nada, explicação não é nada que está sendo proposto aqui. Eu estou dizendo, ó, todos estudaram para a prova, foram reprovados. A ideia aí é de oposição, né? Todos estudaram para a prova, porém foram reprovados. Se eu colocasse um porém, um entretanto, estaria melhor. Então, essa é a inadequação que o Enem não aceita, tá? Se você fizer uso inadequado de conectivo, você não consegue a nota total na competência 4. Agora nós vamos ver aí dois exemplos de textos lá do site Redação Online, que é o site que eu uso para colocar exemplos aí, né? E o tema é a redação do ano retrasado, de 2018, a manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet. Olha esse texto aqui e vocês já vão perceber que ele está com alguns probleminhas. O que está em vermelho é problemático. Olha aqui, ó. Grande parte das pessoas utiliza a internet com a finalidade de enviar ou receber mensagens através do aplicativo WhatsApp. Sendo assim, se uma pessoa... Tá vendo que essa repetição de pessoas aqui não é para manter o tema? Ela é desnecessária? Ou aqui no segundo parágrafo, a pessoa vai falar sobre o kit gay e o então candidato à presidência Jair Bolsonaro, né? E aí ela repete candidato, depois candidato, kit gay e kit gay de novo. Fora isso, ela usa o conectivo mas que está bem empregado, só que ela repete logo embaixo. Os outros pontos em amarelo aqui, está marcando que ela usa conectivo, essa pessoa. Mas está vendo que no segundo parágrafo o conectivo não é tão frequente assim? No primeiro ele até que aparece bastante, sendo assim e assim, suscetivamente, essa, pois. Mas nós vamos ver que sendo assim, assim e sendo isso se parecem muito, né? Sendo assim, assim, sendo isso. Então ela não tem um vocabulário muito produtivo de conectivo. Além disso, o uso não é recorrente. Então essa pessoa tem três problemas: conectivos que se repetem, termos que se repetem e falta de conectivo de forma frequente. Olha esse segundo exemplo aqui, no qual a pessoa faz um uso constante e diversificado de conectivos. Eu nem vou ler o texto dela, só vou ler os conectivos que estão marcados aqui, os elementos de coesão. A princípio, sendo assim, porém, logo, pois como. Outro sim, segundo, em contraste com essa ideia, dessa forma, isto é, consequentemente. Tá vendo que essa pessoa estabeleceu várias relações de oposição, de conclusão, de exemplificação, de conformidade, de explicação justificativa, de causa-consequência. Então ela fez um uso produtivo e diversificado de conectivos. Eu nem precisei ler o texto todo para ver esse bom uso. E é isso que você tem que fazer no seu Enem, lá na sua redação. Então, gente, na aula de hoje nós vimos a competência 4, que é a competência que aborda a coesão do seu texto. Basicamente, ela analisa a sua capacidade de usar conectivos para estabelecer relação de ideias entre os parágrafos e as frases e ideias do seu texto.
Se tiver ficado alguma dúvida, se houver comentário, sugestão, observação, alguma crítica, deixa aqui nos comentários para o vídeo. E já que você está aí comigo até no final da aula, aproveita para seguir o Solidari nas nossas redes sociais, @Solidari Pré-Vestibular, no Facebook e no Instagram. Curte, compartilha, indica para os amigos, marca a gente nos seus posts lá sobre as nossas aulas, tá? E no mais, um grande abraço aí e até a nossa próxima aula.